Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Que a paz de nosso Mestre e amado Jesus nos fortaleça, nos envolva e nos aqueça com aquele amor peculiar que é da sua alma pura. Agradeço à Casa Espírita pela oportunidade espiritual, agradeço a Sandra, nossa irmã, e a todos os trabalhadores desta casa que nos deram essa oportunidade de falarmos um pouco do Evangelho. Eu posso tirar? Pode tirar, sim. Não seria mais tranquilo. Aí ficaria bem mais à vontade. Que Jesus nos ilumine. O tema proposto nessa noite vai falar a respeito da felicidade, mas em contrapeso vai falar a respeito da infelicidade. E observamos no dia a dia da humanidade quantos e quantos momentos ouvimos: não sou feliz, a sorte parece que não me acompanha em meus passos. E percebemos então que aqui estamos diante de um mundo de expiação e prova, um mundo onde as provas e as expiações pululam em cada canto da nossa terra abençoada. Encontramos os gemidos de dor, as lamúrias, os descontentamentos, as lágrimas fortuitas, e a espiritualidade olha para nós e diz: por que sofremos? Aí vem a doutrina espírita, no momento de consolação espiritual para todos nós, e nos diz: por culpa exclusivamente nossa. Então, meus irmãos, as dificuldades da vida, os momentos difíceis que nós passamos aqui nessa experiência carnal, têm o objetivo espiritual de tirar de nós aquele elemento material que ainda nos joga no lodo, que ainda nos provoca infelicidade. Aí percebemos pela informação espírita que a infelicidade é causa justa do mau comportamento espiritual de cada um de nós. E observando a revista espírita de Kardec, vamos observar um tópico maravilhoso desse espírito que se chama Girardin, 1861, em Paris. Ela veio na Sociedade Parisiense de Estudos e deixou uma mensagem mostrando para nós o verdadeiro sentido da felicidade ou da infelicidade real. E ela vem nos mostrar que todos nós falamos da infelicidade. Se olharmos qualquer criatura humana, perguntemos: fulano, você está satisfeito com o seu corpo? Ela diz: não. Você está satisfeito com o seu lar? Muitas vezes não. Você está satisfeito com a sua companheira ou com o seu companheiro? Muitas vezes não. Aí encontramos criaturas tentando entender o porquê. Emmanuel, através da sua mensagem, ele diz para nós que muitas explicações há de nos ser orientadas quando na nossa chegada no mundo espiritual. Muitas coisas que não entendíamos o porquê que acontecia aqui na romagem física, vamos compreender pelas instruções espirituais. Então esse espírito Girardin diz para nós assim: cada um de nós já sentiu algumas vezes e acredita conhecer os vários aspectos da infelicidade. Então nós comumente dizemos para nós mesmos: eu sei o que é infelicidade porque eu já sofri. Esse espírito diz para nós assim: eu venho dizer que a maioria se engana, e que a verdadeira infelicidade não é aquilo, prestem atenção para a gente refletir, não é aquilo que os homens imaginam. A verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens imaginam. Eles veem a infelicidade no quê? Aí ela diz para nós: na miséria, na lareira sem fogo, na falta de alimento, no desemprego, na dificuldade material, na dificuldade espiritual. Porque quantas e quantas criaturas adentram a casa espírita, o que elas dizem? Eu preciso me libertar da dor.
Só que nós sabemos que a dor é uma ferramenta para que possamos ascender a nível espiritual, quando o amor não resolveu. Então a proposta do Cristo é sempre o amor, mas quando o amor não resolve, vem a dor para nos aliviar. Encontramos quantas e quantas criaturas na vida física, que ontem eram homens profundamente orgulhosos, mas hoje, com a presença de um câncer, com a presença de uma doença, um lenitivo, começou a verificar a humildade em seu espírito. Quantas e quantas criaturas passam pelo sofrimento, mas ressurgem a nível espiritual. Essas pessoas veem a infelicidade na traição e em várias outras coisas que nós catalogamos. Quantas e quantas criaturas nos dizem assim: como eu gostaria de resolver toda a problemática da minha vida, mas nós esquecemos que a problemática é que nos induz ao crescimento espiritual. Se não fossem os erros, como iríamos acertar? Se não aprendemos com a lição. Aí algumas criaturas vão dizer para nós assim: então eu vim à Terra para ser feliz? Não. Eu vim para buscar a felicidade íntima. Mas acontece, pela instrução do próprio Espírito, Jesus de Nazaré, que a felicidade é uma conquista espiritual. E somente os espíritos que já conseguiram a sublimidade como espírito concebem a felicidade real. Porque todas as outras felicidades que existem aqui na Terra são ilusórias, são passageiras. A verdadeira felicidade é do espírito, quando você consegue fazer o bem, quando você consegue ajudar alguém que está em sofrimento, em provas. É o néctar espiritual que nós absorvemos naquele instante, sentindo um pouco da felicidade real. Aí alguém poderia nos dizer assim: mas existe essa felicidade no contexto espiritual? Sim. À medida que o espírito evolui, ele vai conseguindo sentir cada vez mais essa felicidade real. Tanto é verdadeiro que, certa oportunidade, a espiritualidade, por necessidade espiritual, me conduziu durante o sono para uma região. E lá, chegando num local de profunda paz espiritual, eu disse para esse amigo: que sensação de felicidade. Aí ele olhou para nós e disse assim: basta um pensamento infeliz e você não poderá ficar mais aqui. Aí eu acordei pela manhã, sentindo o néctar da felicidade real. Mas é 1% da felicidade que os espíritos superiores sentem. Então aquela felicidade que eu pude ter a oportunidade de sentir, nada é em relação à felicidade real, à felicidade da conquista do Espírito. E esse Espírito vai adiante dizendo assim: a infelicidade é sentida também pelo orgulho que gostaria de esconder sua nudez. Quantas e quantas vezes, por excesso de orgulho, a gente se torna infeliz, porque não tem aquele carro novo que o vizinho tem, porque não tem aquele emprego que gostaria de ganhar tantos valores por mês. E quantas vezes, meus irmãos, que aquela situação, se chegasse em nossas vidas, seria um mal muito grande espiritual para nós. E nós espíritas, que compreendemos a vida além do túmulo, quantas e quantas vezes nós vamos na lotérica fazer o quê? Tentar a sorte. Aí chegamos na lotérica e vamos apostar. Aí vem a espiritualidade superior e diz para nós: e se ganharmos? Muitas vezes, meus irmãos, compromete profundamente as provas e as experiências que nós escolhemos enquanto vida física. Porque conhecemos muitas criaturas que ganharam na loto, na loteria, na esportiva, e venderam tudo que tem. E
mais pobres do que eram antes, porque não conseguiam ainda lidar com a riqueza, porque nós sabemos que a riqueza é uma das provas do Espírito, e quantas vezes nós ambicionamos algo que não podemos ter, porque se tivesse, seria prejuízo para o nosso crescimento espiritual. E nós sabemos, está lá no livro dos Espíritos, muitas vezes a ânsia de conseguir a fortuna, um espírito de categoria inferior proporciona situações para que a gente fique rico. Para quê? Para que a gente sucumba. Porque não tínhamos condições morais para suportar com dignidade aquela prova. Muitas vezes, queridos irmãos, a doença, a dificuldade, são alertas espirituais para que a gente volte a cuidar do espírito, porque muitas das vezes deixamos para lá. A infelicidade é sentida quando o orgulho se predomina, sim. São infelicidades para aqueles que apenas veem o presente. Mas Jesus considerou para nós o olhar para o futuro. Todos nós que estamos encarnados nessa bendita terra, estamos por uma missão, seja devotando ao lar, seja no campo profissional, seja no campo intelectual, mas existe um motivo para estarmos aqui, e muitas das vezes vamos esquecendo as nossas razões de crescimento espiritual. Certa oportunidade, o Chico Xavier, como ele tinha um problema muito sério nos olhos, ele recebeu um telefonema de um médium que recebia, na época de Chico Xavier, que recebia o espírito Fritz, e disse para ele assim: Chico, o irmão Fritz quer te curar. O que você acha? Ele falou: acho que seria bom para mim, então vamos marcar um dia, um horário, para que eu possa ir até esse ambiente e quem sabe receber a cura material. Quando Chico estava se ajeitando, estava chegando o horário, colocando seu terninho novo, passando aquele perfuminho especial que ele gostava de passar, de repente chega o Espírito Emmanuel e olha para o Chico: Chico, aonde você vai? O Espírito Fritz, ele quer curar o meu olho. Emmanuel sorriu em silêncio e disse assim: mas meu irmão, não foi você mesmo que pediu antes de reencarnar para que você viesse com essa dificuldade nos olhos, para que não se manifestasse em você aqueles velhos hábitos do passado? Não foi você mesmo que solicitou essa dificuldade, Chico? O Chico sorriu discretamente, diz ele, que ajeitou-se e não procurou mais o Dr. Fritz, porque sabia que tudo que vem de Deus é para o nosso lenitivo espiritual. E quantas vezes, meus queridos irmãos, queremos tirar do nosso caminho algo que está sendo um presente de Deus para a nossa recuperação como espírito. Um acontecimento feliz que depois traz consequências desastrosas é pior do que um acontecimento inicialmente feliz ou infeliz. Quantas das vezes nós falamos: nossa, que acontecimento feliz, mas às vezes aquilo vai ser uma desgraça futura na minha vida. Quantas e quantas pessoas, por causa de dinheiro que vem em suas mãos, se perdem absolutamente moralmente. A tempestade que purifica a atmosfera, dissipando as energias que causariam doença, é antes uma infelicidade do que um infortúnio. A gente pega aquela noite onde a chuva está forte, onde a tempestade, o vento levanta as árvores, e o que a gente diz? Meu Deus, que tempestade forte. Só que no dia seguinte o ar está balsamizado, tranquilo, e conseguimos respirar em paz. Aí o Espírito orienta para nós assim: para julgar um fato, é
preciso ver as suas consequências. Então, para julgar uma circunstância na vida de alguém, é preciso saber o motivo daquele suposto mal que está acontecendo. Para entender o que realmente é felicidade ou desgraça para o homem, é preciso se transportar além dessa vida. Porque muitas respostas, meus queridos irmãos, se dará na nossa chegada no mundo espiritual. André Luiz, no seu livro Libertação, ele deixa uma referência e um toque especial para cada um de nós, quando ele visita algumas regiões das supostas trevas espirituais. Ele foi aconchegando, chegando próximo àquelas pessoas sofredoras, junto do seu amigo espiritual, e percebeu que cada uma tinha uma dificuldade, porque estavam em sofrimento. Numa delas ele perguntou: o que será que esse irmão aqui no mundo espiritual, por que ele sofre tanto? O amigo espiritual que estava do lado disse assim: esse irmão, na sua última experiência carnal, ele aposentou-se cedo, com 45 a 50 anos de idade, e a partir daí ele viveu 80 anos no veículo físico. Dos 50 anos até 80 anos, a vida dele foi um passeio. E ele entrou na sintonia da atmosfera espiritual dos espíritos profundamente sem atividade. Então, meus queridos irmãos, agora aquele espírito estava no mundo espiritual em atitude profundamente passiva, sem comportamentos na vida ativa. E quantos de nós requer situação de beatitude? Requer que a vida se acalme, requer que as dificuldades passem. Meus irmãos, a hora que este momento chegar, a gente precisa desencarnar, porque senão a gente vai passar a conhecer o que é verdadeiramente sofrimento. Para julgar um fato é preciso ver as consequências. Quantos e quantos irmãos que passaram pela terra e tiveram uma vida dura, difícil, de trabalho, de conquistas materiais e espirituais, mas agora estão bem no mundo espiritual. Eu me lembro de um caso que o nosso irmão Kardec, na revista Espírita, registra para nós, de um espírito que se reencarnou numa situação física lamentável. Os pais o abandonaram num hospital, e quem cuidava dele eram os enfermeiros e os médicos que o assistiam. Mas a sua bravura espiritual era tanta, e o diálogo fraterno que ele transmitia era tão lúcido, que nos momentos que ele não sentia dor, ele conquistava o coração daquelas pessoas que estavam de redor, e chamavam ele de irmão X, de tão torto que ele era. Ele sentia profundas dores físicas e veio a desencarnar no próprio hospital com apenas alguns anos de idade. Kardec ficou sabendo desse caso e evocou esse espírito. Quando esse espírito chegou no ambiente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos, a luminosidade que ele trazia era uma coisa ímpar. E Kardec, olhando para ele através do médium, disse: mas meu irmão, por que você sofreu tanto na sua última experiência carnal, sendo que você agora é um espírito já superior? Ele, dentro da humildade dele, disse assim: ora, é que em alguns séculos passados eu havia praticado um mal muito grande a nível coletivo, e eu pedi ao Senhor para que eu pudesse expurgar da minha alma através de uma experiência carnal, e aquilo saiu do meu coração, e agora eu tenho condições de um habitar melhor no mundo dos espíritos. Quem olhava aquele espírito encarnado em situação de sofrimento ia dizer: meu Deus, por que sofre tanto? Mas a explicação veio depois, quando ele estava no mundo espiritual. Vou revelar
diz o Espírito para nós, sobre um novo aspecto, sobre a forma bela e florida que todos desejam, com todas as forças de suas almas iludidas. A infelicidade é essa falsa alegria, esse prazer egoísta, a fama enganadora. Eu estava recordando com a minha esposa esses dias atrás, conversando com aquela atriz muito famosa. Perguntou para ela: qual é o conselho que você deixa para quem está começando para ser uma artista? Ela disse: troca de profissão. Mas esse é o conselho que você deixa? Porque o sofrimento é muito grande para chegar onde eu cheguei. Fala para elas procurarem outra profissão, porque a gente quer o brilho sem entender as dificuldades que aquela criatura passa. Semana passada, ouvindo uma artista, ela disse para nós: quantas e quantas horas na solidão, quantas e quantas horas fazendo coisas que eu não gostaria que as criaturas fizessem, infelizmente para conquistar um brilho enganoso, ilusório. E hoje eu sofro profundamente com uma depressão mórbida, porque eu não consigo enxergar nos rostos das criaturas a amizade. Eu não consigo ver. E ela disse para nós que estava lutando com uma depressão, mas aquela criatura que olha de fora, aparentemente ela é feliz, mas em sua alma ela traz a infelicidade. Aí esse Espírito fala para nós: a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade, que faz calar a consciência. Ela perturba a ação do pensamento e confunde o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade se manifesta quando esquecemos nossa missão na terra e a substituindo pelos prazeres passageiros. Quantas e quantas criaturas chegam à casa espírita com sofrimento pela dor, mas a hora que melhora, ela volta às ilusões do passado. Certa oportunidade, Jesus caminhava com a plateia que sempre lhe acompanhava de quando em quando, os apóstolos em derredor. De repente chegam 3 criaturas próximos a Jesus, que eram sofredores, que gozavam de uma dor física que não dá-se para qualificar. Chegaram até ele pedindo a cura. Jesus observou e disse: quereis ser curado? Eles dizem sim. E Jesus então transmitiu um passe magnético através do pensamento, através do seu pensamento de paz, e todos eles se curaram. Jesus continuou a caminhada. Passado alguns instantes, voltou-se para Pedro e perguntou: Pedro, cadê aqueles companheiros que nós curamos, pelo amor de Deus? Foram embora, Senhor. Apenas restou um que nos acompanhou. Jesus olhou para ele e disse: a tua fé te curou. Emmanuel, em outro momento, ensina para nós que aquelas 2 criaturas que foram embora, provavelmente a dor voltaria para acordá-los, mas aquele que compreendeu a mensagem do Evangelho poderia circular e continuar a sua vida, possivelmente sem dor. Então, meus irmãos, esse Espírito orienta para nós que muitas coisas que nós ambicionamos tanto na vida física, muitas vezes não representa nada a nível espiritual. E quantas vezes nós pedimos o quê? Facilidade. Não queremos problemas, não queremos dificuldade. Meus irmãos, é isso que nos faz crescer. Se tirarmos todas as dificuldades de nossa vida física, perde a razão do existir daquela experiência carnal. Então eu devo, com coragem, com fé em Deus, enfrentar todas as dificuldades da vida e entender que essas dificuldades vão provocar o meu crescimento como espírito. Existe um amigo espiritual que nos disse assim: quando a gente ganha como homem, muitas vezes perde como espírito.
Muitas vezes perdemos como homem, mas ganhamos como espírito. Certa oportunidade, alguém disse para nós assim: meu carro está pifando, o motor está quase entregue. Eu vou dar uma ajeitada, infelizmente espírita, eu vou dar uma ajeitada nesse motor, e no ano que vem eu vendo ele, e eu consigo um bom preço, e as coisas se resolvem. Como homem eu ganhei, mas como espírito eu perdi. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, aquilo que eu estou cobiçando como homem não interessa ao espírito. É por isso que quando chega ao mundo espiritual, nós escolhemos as provas da vida, junto do nosso anjo guardião. Escolhemos o nosso esposo, a nossa profissão, as dificuldades naturais. E dizem os Espíritos para nós que não representam nem 30% da nossa vida aqui na Terra. A maioria dos sofrimentos que existem são causados pelo excesso de orgulho e de vaidade. Esse Espírito encerra para nós dizendo assim: tenham esperança aquele que chora. Fique calmo, a vida passa muito rápido. E todos os anos nós estamos percebendo que as horas estão caminhando cada vez mais célere. Mês passado, mês retrasado, conversando com um amigo por telefone, meia hora depois eu recebi a notícia que ele tinha desencarnado. Então, meus queridos irmãos, qual será o nosso momento? Qual será o momento que a espiritualidade há de me convocar para a prestação de conta? Aí perguntamos para nós: estamos preparados? Uma amiga nossa disse para nós assim: se eu desencarnar hoje, como será o meu despertar no mundo espiritual? Aí perguntamos: como que você está? Hoje eu estou com alguns problemas, eu estou meio depressiva, meio entristecida. Então, se você desencarnar agora, você continuará depressivo. Mas por quê? Chega no mundo espiritual não melhora? Não. Se você não melhorou enquanto na vida física, no mundo espiritual não vai ter muitas surpresas nesse sentido. Pelo contrário, a hora que você reparar o que aconteceu, a tristeza vai estar da tua alma, não do corpo físico. É por isso que encontramos em determinados bancos da vida quantos irmãos que não saem dali em busca do quê? Da sua aposentadoria, mas já desencarnaram, mas ainda não sabem disso. Estão provando a verdadeira infelicidade, porque não conquistaram na terra a paz espiritual de que tanto precisavam. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus. Ninguém foge às responsabilidades de seus atos. São eles que fazem com que nós sintamos a agonia da verdadeira infelicidade. Aquele que trata as coisas espirituais com indiferença e que possui muito apego pelas coisas materiais, mostra-se uma pessoa profundamente egoísta. Então, meus irmãos, esse chamado espiritual que esse Espírito nos sugere é para a gente refletir qual que é o móvel da nossa vida. Se verdadeiramente estamos conquistando os valores imperecíveis do Espírito, ou estamos simplesmente deixando para o futuro algo que poderíamos realizar hoje. E quantos sorrisos por uma felicidade totalmente irreal. Que o Espiritismo possa esclarecer a todos nós, colocando no lugar correto a verdade e o erro tão deturpado por nós. E nós sabemos que a lei de causa e efeito é verdadeira. Que tudo que eu vou passar aqui na Terra é um reflexo do meu comportamento ruim. Então, quando a infelicidade chegar em nossas vidas, temos a plena convicção de que é o resultado do nosso próprio comportamento. Não adianta acusar Deus, não adianta acusar o nosso próximo, não adianta acusar a vida, é responsabilidade nossa. E se estivermos com um olhar
profundamente voltados às coisas espirituais e cuidando das coisas materiais, todos os desafios terrenos serão mais tranquilos. Diante do desencarne teremos calma, diante das dificuldades da vida teremos calma, diante dos infortúnios da vida teremos calma, porque sabemos que tudo isso trabalha em nosso favor. A vida trabalha em nosso favor. E quando a gente se perde verdadeiramente na vida física, o nosso espírito protetor vai promover situações para que a gente possa se reacender novamente. Certa feita, para nós encerrar o nosso bate-papo, já está quase estourando, um avô sentado com o neto na porta de sua casa, conversando prazerosamente. Quando de repente passa uma carroça vazia, fazendo muito barulho. O neto, inquieto, olha para o vô e diz assim: vô, como aquela carroça faz barulho? O vô olhou para ele e disse assim: neto, nós somos iguais às carroças. Quanto mais barulho a gente fizer, mais vazio a gente está. Então, meus queridos irmãos, quando percebemos que estamos gritando demais, se estamos muito revoltados, se estamos muito arredios, é sinal que precisamos trabalhar. É sinal que precisamos reanalisar a nossa conduta perante a vida física, porque muitas vezes nós estaremos vazios perante as coisas espirituais. Se vocês puderem, na hora que chegarem em casa, amanhã, na revista Espírita está A Verdadeira Infelicidade. No Evangelho segundo a visão espírita, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, está a verdadeira desgraça, que é o mesmo tópico, a mesma mensagem. Eu gostaria que vocês releiam esse ensinamento para vocês pegarem um pouco mais desse ensinamento espiritual valioso para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos fortifique e dê a paz a todos aqueles que anseiam por ela. Muito obrigado.